Bem, agora nós vamos passar um enfoque mais quantitativo sobre radiação ionizante. E nós vamos começar pela definição de atividade da amostra. A atividade da amostra é representada por A e é igual ao número de desintegrações que ocorrem na amostra por unidade de tempo. A unidade da atividade é dada em Curie ou Curie, né? E é representada por Ψ, de modo que 1 Curie é igual a 3,7 vezes 10 a 10 desintegrações por segundo, ou Becquerel, porque desintegrações por segundo também pode ser considerado como 1 Becquerel. E a dose que nós vamos ver vai ser dada em Sievert. 1 Sievert é igual a 1 SV, e é dado em quilograma por peso do paciente. Desculpa, joules por peso do paciente. Ou seja, é calculada a energia da dose recebida pelo paciente em joules, dividido pelo seu peso. E aí nós temos então a unidade de joules por quilograma. 1 sievert é igual a 100 rad, onde o rad é uma unidade mais antiga. Às vezes a dose também é expressa em Gray. O Gray tem a mesma unidade do sievert com uma única diferença. Enquanto o sievert trata da dose recebida pelo paciente, o Gray trata da dose absorvida pelo paciente, porque nem toda dose recebida é absorvida pelos órgãos do paciente. Assim, o Gray é mais usual, porque ele trata da dose efetivamente absorvida pelo paciente. Mas nós vamos falar de um modo geral em sievert mesmo, que é a dose recebida. De modo que a atividade ela é proporcional ao número de radioisótopo na amostra, ao número N. Ou seja, A é proporcional. Quanto maior o número de radioisótopos tem uma amostra, maior a atividade, maior a taxa de decaimento dela. Assim, essa constante de proporcionalidade lambda é a constante de decaimento radioativo. De modo que o A é igual à taxa de decaimento, que pode ser dada como ΔN, ΔT, ou dN dt, e está em módulo porque a atividade é sempre um número positivo, enquanto a taxa de decaimento é negativa porque o número de radioisótopos decresce com o tempo. E daí então ΔN, ΔT é negativo. ΔN ou dN dt é igual a menos lambda n. Ou seja, agora apareceu um sinal menos aqui. Vejam que daí surgiu uma equação diferencial. E para resolver essa equação, nós precisamos separar as variáveis e integrar. Daí passando o n para cá e o ΔT para cá, as variáveis foram separadas, e integrando nós temos essa outra expressão, onde os limites de integração vai de n0, o número de radioisótopos inicial da amostra, até um número n qualquer. E o tempo vai ser o tempo inicial igual a zero até um determinado tempo t. Fazendo a integração, nós chegamos nessa outra expressão. Há alunos que não aprenderam os cálculos sobre integrais, e não se preocupe, que isso aí não será cobrado. E dessa expressão aqui a gente chega nessa então, que é uma outra equação. Veja que então o número de radioisótopos da amostra, N, é igual ao número de radioisótopo inicial, vezes E elevado a menos lambda t. Ou seja, onde lambda é a constante de decaimento. De modo que nós temos essa equação aqui, ela reflete um decaimento exponencial. Se plotarmos o número de radioisótopos contra o tempo,
nós temos esse decaimento exponencial. N0 é onde ela começa para t igual a zero. Nós temos o N0, o número de radioisótopo inicial. E aqui podemos definir também um outro parâmetro que é o t-meio, a meia-vida da amostra, ou seja, o tempo necessário para o número de radioisótopos cair pela metade. Daí, se eu sei disso, então eu vou pegar aqui qual que é o número de metade do número N0, vai ser N0 sobre 2, que vai ser por aqui assim, na meia altura aqui. Aí, se eu projetar até a curva e até o eixo das abscissas, eu terei o parâmetro t-meio, que é a meia-vida dado aqui em segundos. Isso seria o t-meio, né? Daí, sabendo disso, eu posso fazer aqui nessa expressão t igual a t-meio. Se eu substituir t igual a t-meio, o n então vai ser igual a n0 sobre 2, conforme a gente viu aqui. Daí, n vai ser n0 sobre 2 igual a n0 elevado a menos lambda t-meio. Daí, n0 pode ser cortado e aqui, para se livrar dessa exponencial aqui, a gente aplica logaritmo em ambos os termos da expressão. Aí, aplicando logaritmo nesse primeiro termo, eu tenho, aqui ficou meio, então fica logaritmo natural de 1, que é 0, menos logaritmo natural de 2. Daí, então, isso dá menos ln de 2, que é igual a, agora aqui, como eu vou aplicar logaritmo, né? Aí vai ficar ln de e vezes com e elevado a isso daqui vem para antes do logaritmo, né? E aí vai dar então menos lambda t meio ln de e, mas ln de e é igual a 1. E assim, isolando o lambda será igual a ln de 2 sobre t meio. E ln de 2 também tem esse valor, 0,693. De modo que se eu tenho o valor de t meio, eu posso calcular a constante de decaimento e vice-versa. Bem, existem outras expressões que são muito utilizadas nos cálculos. Para encontrá-las, vamos substituir o lambda aqui por ln de 2 sobre t meio. Aí então nós ficamos com esta expressão, n igual a n0 elevado a menos ln de 2 sobre t meio vezes o t. Agora eu vou passar n0 dividindo para cá e vou aplicar logaritmo em ambos os lados da expressão, que é para me livrar dessa exponencial. Aí então fica assim, ln de n sobre n0 é igual, né, aqui já passando isso daqui, colocando o expoente antes do ln de e, então ficaria menos ln de 2 sobre t meio vezes t, vezes ln de e, que é igual a 1. Então já saiu daqui. Agora é importante notar que eu tenho aqui um ln de 2. E esse termo que está aqui, antes do logaritmo, menos t sobre t meio, pode passar como expoente do 2. Então eu fico, isso daqui é igual a ln de 2 elevado a menos t sobre t meio. E aí o logaritmo, como tem dos dois lados, se isso é igual a isso, n sobre n0 é igual a 2 elevado a menos t sobre t meio. E arranjando, nós podemos escrever essa outra expressão, n igual a n0 sobre 2 elevado a t sobre t meio, sendo que esse termo foi passado para baixo e trocando o sinal aqui. Aí eu fiquei com esta expressão que é muito utilizada, ou seja, o número de radioisótopo na amostra é igual ao número de radioisótopo inicial sobre 2 elevado a um tempo t e dividido pela meia-vida. Essa expressão também pode ser usada para atividade.
porque atividade é igual a lambda n. Então, se eu multiplicar por lambda ambos os membros da expressão, aqui eu tenho lambda n, que é igual a A, e aqui fica lambda n0, que é igual a zero. Ou seja, a atividade é igual à atividade inicial sobre esse termo. E também eu posso usar para a massa do radioisótopo, porque a massa é proporcional ao número daquele radioisótopo. E daí então, como eu posso usar a constante de proporcionalidade, e aí eu vou escrever que m igual a m0 sobre 2 elevado a t sobre t meio.